muito, muito, muito abençoados e nós nos alegramos por aquilo que o Senhor fez. Eu quero orar com você, pedir que o Senhor continue fazendo o que Ele começou essa manhã, amém? Eu tenho convicção de que a palavra que eu vou ministrar para você essa manhã vai edificar a sua vida, não apenas porque eu preparei essa palavra, não apenas porque eu já até ministrei essa palavra semana passada em Colombo, mas porque o pastor Osmar, no meio do culto, ele veio me trazer uma palavra que é exatamente aquilo que a gente tinha separado para falar hoje de manhã. Então eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Eu queria que você abrisse suas mãos, feche os seus olhos, diga comigo: obrigado, Jesus, por essa manhã, por sua presença, por sua palavra, pelo seu povo reunido. Eu agora abro o meu coração e eu endereço a minha mente em direção ao teu propósito e a sua palavra para a minha vida, que eu possa receber tudo aquilo que o Senhor separou nessa manhã, em teu nome, amém e amém. Você crê nisso? Diga amém, dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Eu quero começar lendo com você essa manhã 2 versículos. Se você tem a sua Bíblia comigo, vá nesses 2 versículos. Primeiro, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. E se você chegou lá, marca com o dedo e depois vai um pouco para trás, vai a Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Gálatas 5, 9, Eclesiastes 10, 1. Gálatas 5, 9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pode repetir isso comigo? Diga: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eclesiastes 10, 1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Essa manhã eu quero falar com você sobre o tema pequenas causas, grandes efeitos. Repita comigo: pequenas causas, grandes efeitos. Bom, na década de 90 eu tive uma das experiências mais dolorosas da minha vida. E essa experiência foi provocada por uma coisa muito pequena, uma coisa que tinha apenas 6 milímetros de diâmetro, mas ela foi suficiente para provocar uma das maiores dores que eu já passei por toda a minha vida: uma pedrinha nos rins. Alguém já teve isso? Quem já passou por isso sabe exatamente o que significa essa frase: pequenas coisas, pequenas causas, grandes efeitos. Eu acordei no meio da madrugada me contorcendo, eu pensei que eu estava com algum problema na coluna, eu gritava de dor, eu me contorcia, já não sabendo o que fazer. Eu liguei para o pastor Miguel Piper, falei: pastor, venha para minha casa, venha orar por mim. 3 horas da manhã, o pastor apareceu na minha casa para orar por mim. Coitadinho, né? Hoje a gente pensa: o que eu fiz com o pastor? Ele chega na minha casa, ele começa a orar, ele ora meia hora, ele ora 40 minutos, eu falo: pastor, pelo amor de Deus, para de orar e me leva para o hospital. E daqui a pouco apareceu uma ambulância, me levaram para o hospital. Eu cheguei no hospital numa situação horrível, e o médico lá me mandaram para fazer ecografia e falaram: olha, o que você tem é uma pedra nos rins. Falei: meu Jesus. E ele falou: olha, ela é pequenininha, tem 6 milímetros, o problema é que o canal que ela está passando tem só 2, então ela está passando e está rasgando tudo, né? E se essa experiência tivesse sido só uma experiência da pedra dos rins, alguns aqui já ouviram eu contar essa história algumas vezes, teria sido apenas uma história de hospital, de médico, mas o fato é que Deus usou aquela situação para mudar algo dentro de mim. De fato, Deus usou toda aquela dor. Depois de 1 dia no hospital, 2 dias no hospital, 3 dias no hospital, o hospital falou: olha, não tem jeito, volta para casa. E eu voltei para casa e fiquei em casa mais 1 dia, mais 2 dias, mais 3 dias, tomando injeções
que duravam 6 horas, mas eu só podia tomar de 8 em 8 horas, então nas últimas 2 horas eu passava sofrendo de dor, e um momento eu cheguei para Deus e falei: Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Então o Senhor me fez lembrar do dia que eu estava num culto, e o pastor perguntava: quem está disposto a pagar qualquer preço para fazer a sua vontade? E eu falava: eu que não vou fazer esse compromisso, que é um compromisso muito sério. Mas eu era um líder de jovens, e meus jovens gritavam: eu estou disposto a fazer qualquer compromisso. Eu dizia, eu dentro de mim falava: eu não vou falar isso. Eu me imaginava lá no Oriente Médio, num paredão, alguém com uma metralhadora me... Eu falei: esse preço eu não estou a fim de pagar, eu não vou pagar qualquer preço. Mas finalmente, quando eu já não podia mais suportar ver os jovens que eu pastoreava gritando, eu entre os dentes falei assim: eu estou disposto a pagar qualquer preço. E fiquei na minha. E depois daqueles quase 7 dias de dores, lá na cama, Deus perguntou: e aí, está disposto a pagar qualquer preço? E eu sentindo tanta dor, eu virei para Deus: Deus, eu estou disposto a pagar qualquer preço. Naquele momento eu estava disposto a fazer qualquer coisa para Deus. E foi muito interessante, porque aquela dor foi diminuindo depois dessa experiência, ela desapareceu. Eu nunca expeli pedra, essa pedra nunca esteve em lugar nenhum. Mas eu fui no médico e ele falou: aqui tem uma pedra, mas a gente nunca sabe onde ela está, ninguém vê ela, a gente não sabe onde ela está. Mas o fato é que aquilo mudou algo dentro de mim. Foi uma pequena coisa, uma pequena causa, mas que eu carrego na minha vida como um grande efeito. E hoje nós estamos lendo esses 2 textos, um que diz: um pouco de fermento leveda toda a massa, e outro texto que diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga todo o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que toda a sabedoria. O que você faria se uma mosca caísse no seu perfume? Quem aqui jogaria o perfume fora? Quem aqui tiraria a mosca e usaria o perfume? Quem aqui não usa perfume? Tá, eu vou ficar mais fácil, tá bom? O que aconteceria se caísse no seu desodorante? Aquela mosca azul, varejeira, aquela que assim... Quem jogaria fora o perfume? Quem tiraria a mosca e continuaria usando o perfume? Quem ainda assim nem o desodorante usa, vai. Irmão, se nem desodorante você usa, nós vamos precisar depois ter uma conversa, tá bom? Pelo menos no louvor não levanta as mãos assim, faz só assim. Quando nós falamos de uma mosca morta no perfume, isso tem um significado espiritual para a nossa vida. A mosca morta no perfume é semelhante a pequenas concessões que nós fazemos, pequenos desvios que nós tomamos, pequenas ofensas que nós acumulamos. Vocês lembram que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo? Põe a mão sobre o teu coração e fala: eu sou o bom perfume de Cristo. Então, gente, eu já não estou mais falando de perfume, eu estou falando de você. Eu estou falando da sua vida. E eu estou falando que existem coisas que podem tirar o aroma da tua vida. Tem coisa, vamos falar a verdade, não tem coisa que azeda a gente. Azeda a nossa vida. E é dessas coisas que eu estou falando, são pequenas coisas, mas que produzem grandes efeitos na nossa vida. Pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas ofensas, coisas que lentamente vão azedando a gente. Quando nós falamos de uma mosca morta no perfume, eu estou falando de áreas que estão fora do controle do Espírito Santo, áreas que nós ainda estamos tentando vencer, áreas onde nós ainda somos imaturos. Essas áreas, essas situações, coisas que nós já não entregamos para o controle do Espírito Santo, elas são como moscas que caem no nosso perfume e têm poder de produzir mau cheiro. Elas danificam o nosso testemunho. São essas moscas que lá no nosso trabalho danificam o nosso testemunho. É aquela hora que alguém pisou no teu calo e você falou que não devia, saiu de você, o que saiu de você não foi bom perfume de Cristo. São essas pequenas moscas que impedem o nosso crescimento em Cristo, avançar cada dia mais para conhecê-lo, para nos tornar semelhantes a Ele. São essas moscas no perfume
que trazem prejuízo à nossa vida e aos nossos relacionamentos. Em resumo, isso é o pecado. Quando nós falamos da mosca morta dentro do perfume, nós estamos falando do pecado, o pecado tendo ainda poder em alguma área da nossa vida. E o problema, queridos, é que o pecado pode ser só uma mosquinha, mas ela estraga todo o perfume. Põe a mão sobre o teu coração de novo e fala assim: eu sou o perfume. Entendeu isso? O pecado pode ser só uma mosquinha, mas ele tem o poder de estragar todo o perfume. Na verdade, o pecado ele tem poder de afetar a nossa vida em 3 dimensões. Primeiro, o pecado afeta a nossa vida com Deus. Vocês lembram que Isaías 59 diz assim: olha, o meu ouvido não está tapado que não possa ouvir tua oração, a minha mão não está encurtada que não possa ser esticada para te abençoar, mas os seus pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado tem o poder de nos separar da pessoa mais importante em nossa vida. O pecado tem o poder de nos separar de Deus, de levantar um muro entre nós e o nosso Deus. Mas, queridos, o pecado não afeta apenas a nossa vida. O pecado também afeta a nossa vida com Deus. O pecado também afeta a nossa vida com outros. Porque a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, lembra isso, 1 João capítulo 1, 7 diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso quer dizer que se nós não estamos na luz, se nós não estamos com os nossos pecados continuamente purificados, nós perdemos a comunhão uns com os outros. Diga comigo: o pecado afeta a minha relação com Deus, afeta a minha relação com outros, mas também o pecado, queridos, ele afeta a nossa relação conosco mesmo. Vocês lembram de Davi lá no Salmo 51, ele está dizendo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. O que havia acontecido com Davi? Esse salmo é um salmo que Davi faz confissão do seu pecado, logo após o pecado com Betseba, após ele ter adulterado, após ele ter enviado um homem para a frente de batalha com a intenção que esse homem morresse. Então ele participou de um assassinato, ele participou de um adultério, e ele está dizendo: Senhor, o pior de tudo isso é que eu perdi a alegria da salvação. O pior de tudo isso é que isso me afetou por dentro também, não apenas. Ele começa dizendo: eu pequei contra ti somente. Afetou o meu pecado com a minha vida, minha relação contigo, mas também afetou a minha relação com os demais. Mas o pior é que afetou a minha própria vida interior. O pecado tem o poder de fazer isso conosco. Pequenas coisas produzem grandes efeitos. Agora, nós não estamos falando só da mosca que cai no perfume, nós também falamos do fermento que leveda toda a massa. Agora está mais fácil. Quantos aqui você faz alguma coisa na sua casa que usa fermento? Né? Então você sabe que nem é bom pôr muito fermento. Um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. E Jesus, ele nos advertiu a respeito do fermento, dizendo, inclusive comparando o fermento com o pecado dos fariseus. Vá comigo, se você pode, em Lucas capítulo 12, dos versículos 1 até versículo 3. Diz assim, Lucas 12, de 1 a 3. Nesse meio tempo, tendo se juntado com a multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Ouça outra vez o que Jesus diz aqui. Ele diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O fermento dos fariseus, Jesus fala que é a hipocrisia.
E sabe o que é a hipocrisia? Basicamente é você viver sem a consciência dos seus próprios erros e pecados. A hipocrisia é você não ter consciência dos seus pecados, mas julgar os pecados dos outros. Eu tenho descoberto, queridos, que quem não tem consciência dos seus próprios pecados tem muito pouco misericórdia com os outros. Eu, por exemplo, quantos aqui você joga futebol? Você joga futebol? Isso, tem várias pessoas aqui. Tem mulheres que jogam futebol também, não é nenhum problema. Isso, joia. Quem aqui você diz assim, olha, eu dou para o gasto, eu resolvo, dá para jogar. Vai. Eu não vou falar que você é bom, mas dá para jogar. Olha, gente, eu sou uma pessoa, geralmente quem joga bem futebol é impaciente com os perebas. Mas eu tenho a maior paciência com quem joga futebol. Eu não tenho problema nenhum se o cara joga mal, se ele não se posiciona bem no campo. Eu tenho muita paciência, sabe por quê? Porque eu não sei jogar futebol. Eu sou ruim demais, então eu tenho muita paciência. Eu reconheço a minha insuficiência. Por causa disso, eu tenho muita misericórdia dos outros. Alguém fala, o cara é ruim de futebol. Não, olha só, ele está fora do campo, mas é que ele ainda não sabe, que ele tem que ficar dentro da linha, mas olha, ele vai chegar lá. Eu tenho paciência. Quem aqui você acha que você dirige bem? Vai lá, levanta a mão, confessa. Gente, a minha esposa... Vai me pegar? Não. Então eu vou ficar quieto. Não. A minha esposa, ela é essa mulher tão doce, mas põe ela atrás do volante... E ela não tem paciência com ninguém. Ela fala, merece uma buzinada. Por que você não buzinou? Eu falei, porque eu fiz a mesma coisa que ele agora há pouco. Gente, eu sou muito paciente com eu sou paciente com os barbeiros. Você está me vendo aqui agitado? Minha esposa é testemunha. Eu entro atrás do carro, eu sento atrás do volante, eu viro uma lady. Eu sou um baby. Eu estou lá de boa, dirigindo, e eu viro leite que nem as ladies. Não, eu fico lá dirigindo de boa e tal. Aí o cara me corta, eu faço glória a Deus. O outro para na minha frente, eu saio, venho para cá, de boa, tranquilo. É muito difícil você me tirar do sério no trânsito. Sabe por quê? Porque eu sou barbeiro. Eu tenho misericórdia dos barbeiros. Porque quem reconhece seus pecados, quem não está escondendo seus pecados, estende misericórdia para os outros. Sabe o que acontece? Por que Jesus falava para os fariseus? Ele falava assim, ei, vocês querem tirar o cisco do olho do outro? Olha primeiro a trave que está no seu olho. Não foi à toa que quando Jesus se encontrou com aquela mulher pega em flagrante adultério, todo mundo estava pronto para jogar uma pedra. Ele fala assim, quem não tiver pecado nenhum, atira a primeira pedra. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ter consciência dos seus pecados. E quando você tem consciência do seu pecado, você tem maior misericórdia com o pecador. Até aquele momento eles estavam debaixo do efeito da hipocrisia. Essa mulher foi pega em adultério, ela merece ser condenada, ela merece ser apedrejada. Mas Jesus vem e ele joga um antídoto para a hipocrisia. Ele fala, quem não tem pecado nenhum, jogue a primeira pedra. E o que acontece? A Bíblia diz que um por um deles foi saindo. E Jesus olha para aquela mulher e ele fala assim, ninguém te condenou? Tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e tire a mosca do seu perfume. Vá e não peques mais, eu não vou te condenar. João capítulo 1, versículo 8 diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Queridos, o pecado é um laço, ele é um nó que até que seja desfeito, não permite que nós prosperemos. Na verdade, quem não toma providências
com essa mosca, com a mosquinha, com aquelas coisas que caem no nosso perfume, quem não toma providência com isso, sofre as consequências de uma vida sem a consciência do pecado. Porque depois de um tempo que a mosca está ali no perfume e você começou a usar com a mosca ali dentro mesmo, ela se torna parte da sua vida, se torna parte normal, então você para de ter consciência disso. E quem não toma providência vai sofrer as consequências. E a consequência de viver uma vida de pecado, uma vida com uma falha que está tirando o seu bom perfume, que está danificando o seu odor, a sua fragrância, é que você vai estacionar e não vai progredir na sua vida espiritual. A Bíblia é tão clara, diz que aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará. Está ouvindo isso? Aquele que esconde os seus pecados, aquele que não tem a consciência do pecado, jamais prosperará. E é por isso que Jesus está sendo uma advertência tão forte. Ele está dizendo assim, olha, é como fermento numa massa, você põe e você não vê, aquilo se mistura com a massa, e você não percebe, mas está produzindo efeito, está levedando toda a massa, está afetando toda a sua vida, está mudando a sua consistência, está mudando a sua forma de ser. Cuide com isso. Cuidem com aquelas coisas, porque talvez é fácil a gente ver a mosca no perfume, mas nem sempre é fácil ver o fermento na massa. Coisas que nós perdemos a consciência. Quem perde a consciência dos seus pecados, perde também a sua sensibilidade para com Deus. Romanos 1:28, o Senhor diz assim: além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, eles o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha o que acontece quando as pessoas, tendo conhecimento de Deus, andando com Deus, servindo a Deus, elas desprezam esse conhecimento. Deus permite que essa pessoa assuma uma disposição mental reprovável. Essas pessoas passam a praticar coisas que elas não deviam. Deixa eu te dizer algo: a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ficar por conta própria. Deixa eu te dizer isso para você: a pior coisa que pode acontecer com a sua vida é você ficar por conta própria. Então, quando você tem conhecimento de Deus e você despreza esse conhecimento, Deus fala: olha, tudo bem, já que eu não posso fazer parte da sua vida, você vai ter que cuidar dela sozinho. E quando o homem cuida da vida dele sozinho, gradualmente ele vai se desviando, se entregando a coisas que no final vão destruir a vida dele. Quando nós não temos consciência do nosso pecado, nós vamos proporcionar um ambiente favorável ao crescimento de raízes de amargura. Uma pessoa que vive sem uma vida de confissão, dificilmente ela virá uma vida de perdão. Deixa eu dizer isso para você novamente, olhe para mim aqui um pouco. Uma pessoa que não vive uma vida de confissão, dificilmente ela viverá uma vida de perdão. Pelos mesmos motivos que eu acabei de dizer, porque se você não pode reconhecer os seus pecados, você não vai estender misericórdia para os outros. Eu posso perdoar o barbeiro, eu posso perdoar o pereba, porque eu tenho consciência de quem eu sou, que eu não tenho essa habilidade, que eu não estou a essa altura. Quando você vive uma vida de confissão, você também começa a desenvolver uma vida de perdão, de misericórdia estendida para os outros. Quem não vive uma vida de confissão, dificilmente viverá uma vida de perdão. E é por isso que Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Qual a resposta, pastor? Tudo bem, ótimo, mas qual a resposta para isso? Qual é a resposta para a mosca no perfume? Eu fiz uma pergunta hoje de manhã: quantos aqui jogariam o perfume fora? Eu posso te dizer daqui de cima, a minha enquete diz que pelo menos 70% de vocês jogariam o perfume fora. E eu estou tão agradecido que Deus não faz isso.
Quantas vezes Deus encontrou mosca em você? Quantas vezes uma mosca estava no meu perfume? Eu estou tão agradecido que Deus não me jogou fora. Eu estou tão agradecido que Deus preferiu tirar a mosca do que tirar o Luiz. Eu estou tão agradecido que Deus preferiu tirar aquilo que estava contaminando, estragando o meu perfume, tirando o odor, do que eliminar a mim, me colocar para fora. Esse é o nosso Deus. Deus não está disposto a jogar você fora, a descartar você, porque você caiu, porque você pecou, porque algo caiu na sua vida e danificou o seu testemunho, a sua vida. Ao contrário, Deus quer restaurar você. É isso que Deus quer fazer. Então, queridos, o que nós devemos fazer? Nós precisamos tirar a mosca o mais rápido possível. E deixa eu te dizer, você sabe por que essa mosca entrou no teu perfume? Porque estava aberto. Fecha teu perfume. Fecha aquelas áreas na tua vida que estão dando lugar para que essa mosca entre, para não estragar o teu perfume, não estragar o teu odor. Agora, então nós já sabemos disso, que a resposta para a mosca no perfume não é simplesmente dizer eu não sirvo, não é simplesmente nos descartar a nós mesmos. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes se levantará. Essa é a resposta é tirar aquilo que não presta da nossa vida, é reconhecer, é jogar fora, é fechar as portas para o pecado, é dizer não para a iniquidade, é perdoar quem precisa ser perdoado, é pedir perdão a quem precisa ser pedido perdão. Essa é a resposta. Mas qual é a resposta para o fermento? Qual é a resposta para esse ingrediente que na nossa vida pode levedar toda a massa? O que fazer para que o pecado não encontre um lugar de se assentar na nossa mesa? O que fazer para que ele não faça parte da nossa vida? E a Bíblia nos ensina, nos dá uma coisa, uma ferramenta muito importante. Porque a luz que expõe nossos segredos e libera o coração do poder opressor do pecado é a confissão. Diga comigo, confissão. Quantos aqui eram católicos? Você era católico e você se confessava. Gente, essa era uma boa prática. A confissão é uma boa prática. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que algo que nós precisamos entender, e talvez essa aqui é uma diferença importante, que nas Escrituras a confissão, ela está associada à mudança. Diga comigo, mudança. O alvo da confissão não é o alívio da consciência. Talvez quando você era católico e você ia lá se confessar, o seu alvo era o alívio da consciência. Eu vou lá, vou me confessar, então eu rezo tantos Pai Nossos, tantas Ave Maria, e tudo bem, toco o barco para a semana que vem a gente voltar aqui também. Mas esse não é o alvo da confissão. Nas Escrituras a confissão está claramente conectada à restituição, a arrependimento e à restauração. Olhe de novo para mim aqui. Me empresta seus 3 dedos. Diga comigo, a confissão está associada, diga comigo, ao arrependimento, à restituição e à restauração. Olha o que diz Números 5, 6 e 7. Olhando para o Velho Testamento nós vamos ver isso. O Senhor diz assim: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e portanto ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Preste atenção novamente. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total e acrescentará 1/5 a esse valor, entregará tudo isso a quem o prejudicou. Para os judeus, confessar não tinha nada a ver com se sentir melhor. Aliás, quem confessava se sentia até pior, porque ele tinha que confessar, precisava restituir e precisava acrescentar 20% do valor daquilo que ele tomou da pessoa. Para os judeus, confessar
tinha a ver com colocar em ordem a sua vida. Para os judeus, confessar tinha a ver com colocar as coisas em ordens com a pessoa contra quem você havia pecado, inclusive acrescentando juros. Não era suficiente apenas estar arrependido. Deus estava interessado, e eu quero declarar isso sobre a tua vida essa manhã. Deus estava interessado em transformação. Deixa eu te falar isso essa manhã. Deus está interessado na nossa transformação, porque isso é bom para nós. Não é porque Deus, Ele é um egoísta, um egocêntrico, tudo tem que ser do jeito dele. Ao contrário, Deus não precisa ser egoísta nem egocêntrico. Ele já é o centro, Ele já é tudo. Ele não precisa de mim e de você para ser o centro de todas as coisas. Mas Deus está interessado na sua transformação, porque isso é saúde para a tua vida. Deus está interessado na sua transformação, porque isso é alegria para a sua casa, para a sua família. Isso é paz para você. Deus sabe que você prosperará. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, prospera na sua vida. Confessar abertamente o seu pecado e ter que pagar uma compensação servia como uma disciplina para potencializar a mudança. Era isso que Deus estava fazendo. Ele falava: olha, você vai precisar fazer isso, porque isso potencializa a sua mudança. Quem aqui tem filhos pequenos? Você já teve filhos pequenos? Talvez um dia o seu filho pegou uma coisa de um amiguinho e chegou em casa com algo, e você perguntou: o que é isso? Ah, isso é do meu amiguinho. Você pediu? Não, não pedi. Por que você pegou? Eu gostei. Aí o que você faz? Então nós vamos lá devolver. Aí você pega o seu filho com um brinquedinho. Você não pega o brinquedo e você vai lá devolver. Você pega o seu filho, ele com um brinquedinho, você vai lá, bate na porta do vizinho, fala: ó, ele tem uma coisa para falar. Ó, tia, eu peguei isso aqui do Paulinho. Ah, então chama o Paulinho lá. Paulinho, eu peguei isso, eu quero te pedir perdão. Entrega. Por que o pai faz isso? Não era muito mais fácil pegar o brinquedo e lá devolver? Porque isso potencializa a mudança. Você está ensinando o seu filho a ter caráter, a que ele não pode pegar as coisas. Deus pedia no Antigo Testamento que eles restituíssem, porque Ele estava potencializando a mudança deles. Às vezes Deus pede coisas na nossa vida que parece que não tem nem sentido, mas Deus está fazendo isso porque isso vai potencializar a mudança que Ele está fazendo na nossa vida. Às vezes Deus pede coisas que você fala: mas eu vou ter que pedir perdão para essa pessoa. Sim, você vai ter que pedir perdão para essa pessoa, mas não merece, mas você vai ter que pedir. Por que não ele? Porque eu estou fazendo uma mudança na tua vida, porque eu quero potencializar essa mudança na sua vida. Gente, nós estamos falando de um tipo de confissão que remove a mosca e que restaura o nosso relacionamento com Deus e consequentemente o nosso relacionamento com outros, e de lambuja ainda o nosso relacionamento conosco mesmo. Nós estamos restaurando o nosso relacionamento com Deus quando confessamos, restauramos o nosso relacionamento com as demais pessoas, e nós temos paz. A confissão é o começo de um processo que finalmente leva à mudança. Ouviram isso? A confissão é o começo de um processo que finalmente leva à mudança, e essa mudança vai fazer o quê? Vai transformar o seu estilo de vida. É isso que Deus quer no final. Isso quer dizer que a sua libertação talvez envolva, eu quero declarar isso, Deus quer libertar alguns que estão aqui essa manhã do peso do pecado. Deus quer libertar alguns que estão aqui, talvez de pecados que se esconderam na sua vida, que se camuflaram como fermento, estão levedando a tua vida. Deus quer tirar isso de você, porque Ele te chamou para ser livre. Ele disse: se verdadeiramente você conhecer o Filho, você vai ser livre. Deus quer fazer isso, e talvez isso envolva aquela ligação para uma pessoa que a gente não quer nem pensar. Talvez é marcar aquela reunião, que é uma reunião totalmente desconfortável, que você não gostaria de ter na sua agenda. Talvez é escrever aquela carta que nós sabemos que deveríamos ter escrito há anos, e nós ainda não fizemos. Confessar, meus amados, significa nos humilhar, assumir a responsabilidade da nossa parte do problema e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para corrigir a situação.
E quando nós fazemos isso, quando nós engolimos o orgulho, quando nós damos esse passo a mais, algo incrível acontece. Se quebra o poder do pecado na nossa vida. Talvez dessa semana você vai precisar ligar para alguém, para um líder seu, e dizer: olha, eu preciso compartilhar algo que está acontecendo na minha vida. Talvez para um companheiro de jugo, uma pessoa que você confia, e dizer: olha, tem uma mosca morta no meu perfume, isso está azedando tudo. E talvez para alguns aqui, você vai precisar ir mais fundo, você vai dizer: olha, na minha vida já se tornou fermento. Eu comecei a observar tudo na vida dos outros, mas parei de observar na minha vida. Eu comecei a ver o cisco nos olhos dos outros, mas não tenho visto a trave que está no meu. E eu preciso de ajuda. Se não está muito fácil para você absorver o que eu estou te dizendo, eu quero fazer um exercício com você. Se coloque no lugar de uma outra pessoa. Vamos tentar entender melhor um pouco aqui o poder da confissão e pense nisso. Pense comigo aqui, me ajude, vamos fazer um exercício. Quem é a pessoa que você mais deseja e que você menos espera que te peça desculpas? Pense se tem alguém. A pessoa que você mais gostaria que viesse pedir desculpas para você, que você mais deseja e que você menos espera que essa pessoa fará isso. Não, olha, todo mundo, mas essa pessoa duvido que vai fazer. Quem é a pessoa que parece que é uma pessoa totalmente insensível aos problemas e danos que ela causou a você? Então agora, vá comigo. Imagine como você se sentiria se essa pessoa batesse na tua porta de maneira inesperada. E você abre a porta e leva aquele susto. Como você se sentiria se essa pessoa falasse assim: olha, você me permite entrar? Eu preciso falar com você. E essa pessoa sentasse ali no sofá da sua sala e ela assumisse toda a responsabilidade pelo que ela fez. E ela começasse a te pedir perdão, ela falasse: olha, eu não vim aqui cobrar nada, eu só vim aqui dizer, olha, eu sou responsável, eu fui imprudente, eu fui imatura, eu não agi bem com você, eu falei mal de você, eu difamei você, eu estou aqui para te pedir perdão. Como você se sentiria? Imagine o que aconteceria no seu coração se essa pessoa, com toda a humildade possível, se oferecesse para fazer algo para restituir o que ela tirou de você. Se ela falasse: olha, eu vou lá onde que você quiser que eu vá para pedir perdão, para acertar, eu vou retirar isso, eu vou recolher as palavras que eu falei, eu vou devolver o dinheiro que eu não te paguei, eu vou acertar as coisas com você. Imagine como você se sentiria. Eu ouso dizer que você nunca mais seria a mesma pessoa. Eu ouso dizer isso. Eu ouso dizer que seria difícil resistir às mudanças que começariam no teu coração. Se isso causa impacto para você, eu quero dizer, esse é o poder da confissão. Esse é o poder. Se você se sentiu bem, se você disse: uau, se acontecesse isso ia ser uma coisa esplêndida. Esse é o poder da confissão. O poder da confissão não tem poder somente de libertar do pecado, mas ele também tem poder de ser o caminho para perdoar as pessoas. E de alguma forma, pessoas que te machucaram, que te ofenderam, que produziram feridas na sua alma, elas podem ser libertas por esse poder. Pequenas atitudes que podem mudar o mundo, pequenas causas, mas grandes efeitos. Pequenas causas, grandes efeitos. Irmãos, existem pequenas atitudes que nós podemos tomar que vão mudar a nossa vida, que vão trazer para dentro do nosso ambiente maior harmonia, maior paz, maior bênção. Nas próximas semanas nós vamos começar uma série de 3 semanas que vai se chamar Ferro com Ferro. E essa série vai falar sobre amizade, vai falar sobre relacionamentos. Está baseada naquele versículo que diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao seu amigo. Nós vamos falar sobre isso, sobre relacionamentos. Mas eu quero dar essa introdução essa semana para você.
já te colocar um pouquinho, né? Eu quero colocar você na frente da largada. Quero te dar a pole position dessa série. Quem sabe você já sai na frente. Porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, fica fácil para ter misericórdia dos outros. É verdade, sim ou não? Pequenas atitudes podem mudar o mundo. Uma falha reconhecida publicamente, um pedido de perdão, talvez um sorriso para quem só recebe cara feia, um ato de bondade, um olhar de misericórdia, dar a oportunidade para alguém começar de novo, dar uma chance para alguém outra vez. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que o Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar. Você está vendo o teu perfume aí sendo limpo? Para nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. Ele é poderoso. Então talvez essa manhã você entrou aqui, você está se identificando com esse vidro de perfume, você já identificou algumas moscas que caíram no seu perfume. O Senhor está dizendo: olha, eu não vou jogar o seu perfume fora. Se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Tá bom isso? É gostoso isso? Mas Ele também fala assim, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele diz: olha, se nós escondermos, jamais prosperaremos. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Essa manhã eu quero orar com você. Eu vou pedir para você já ficar de pé no seu lugar. E eu quero dar alguns minutos para você examinar a você mesmo. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E eu amo porque ele diz assim, que aquele que se julga a si mesmo não é julgado por ninguém. Aquele que se julga a si mesmo não é julgado por ninguém. E essa manhã acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é pensar assim: existe alguma mosca no nosso perfume? Existe alguma coisa que azedou você? Existe alguma coisa que tirou aquela fragrância da tua vida? Talvez você fale: mas pastor, isso não é nada. Será que é só uma mosquinha? Essa é a primeira coisa que nós precisamos perguntar essa manhã no nosso coração. Estamos prontos para isso? Estamos prontos? Podemos fazer isso? Podemos ter esse pequeno minuto de feche seus olhos, feche seus olhos. Dê esse tempo para o Espírito Santo. Aquele que está aqui hoje incendiando os nossos corações também, está queimando as nossas impurezas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tem tanta esperança nesse versículo, porque aquele que podia se desfazer de nós, prefere nos purificar de toda injustiça. Aquele que poderia simplesmente nos eliminar ou nos colocar de lado, prefere nos purificar de toda injustiça. Acho que isso é uma boa notícia. Então aproveite esse momento para você confessar seus pecados. E se por acaso, enquanto você está fazendo isso, você não tem nenhum pecado que venha à sua mente, lembre-se o que ele disse: se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Se você não acha pecado, então provavelmente isso já não é uma mosca morta, isso daí é um fermento levedando toda a massa. Então é hora de você parar de encobrir e reconhecer, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se tem uma coisa comum a todos aqui, é que todos nós estamos na mesma situação. Todos nós somos pecadores. E precisamos de graça de Deus nessa manhã. Porque Deus não está interessado apenas na nossa confissão.
A confissão é apenas o começo de um processo que finalmente leva a uma mudança verdadeira de estilo de vida. E é isso que Deus está interessado. A confissão é só um processo vai começar na vida de alguns essa manhã. É só o começo, um processo que finalmente vai levar a uma mudança verdadeira. E eu oro por você essa manhã, que Deus, que está começando esse processo, possa conduzir você nessa estrada de graça e de prosperidade, porque aquele que confessa e deixa, prospera, vai adiante. Eu vejo o Senhor liberando vocês de nós, tirando vocês de enrolos, de confusões, abrindo portas, simplesmente porque você está assumindo uma posição de confiança no Senhor. Talvez Deus vai falar isso com você, talvez Deus vai pedir uma ligação, Deus vai pedir uma carta, Deus vai pedir uma reunião, um encontro, um pedido de perdão, algo que vai tocar a sua vida. Por quê? Porque esse é o poder da confissão. Abra suas mãos onde você está. Senhor, eu quero orar essa manhã por nós, Senhor, por cada um de nós, Pai, começando por mim. Senhor, mesmo que essa palavra hoje esteja doendo na vida de alguém, Senhor, Deus, eu creio que é como aquela pequena pedrinha da experiência que eu tive, que transformou algo na minha vida. Senhor, se essa palavra essa manhã vai transformar alguém, vai libertar alguém, vai tirar de alguém o jugo do pecado, vai tirar de alguém, Pai, o peso da culpa, da condenação. Então, Senhor, nós estamos indo no lugar certo, na direção certa. Eu oro para que o Senhor faça isso, para que o Senhor liberte pessoas essa manhã, para que o Senhor, Pai, libere algumas vidas, o Senhor comece processos profundos de mudanças na nossa vida, processos profundos de mudança, que finalmente vão nos levar a esse lugar de vida abundante. O Senhor não fez você para ter um casamento estragado, o Senhor não fez você para ter uma vida de infelicidade, o Senhor não fez você para viver sofrendo cada dia. Mas lembra, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A mão do Senhor não está encurtada que não possa te abençoar, o ouvido dele não está fechado que não possa te ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o nosso Deus já providenciou resposta para isso na cruz do Calvário, no seu Filho Jesus. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para remover toda a barreira. Ele é fiel e justo para tirar tudo que está no meio do caminho. Ele é fiel e justo para derrubar o muro de separação. Ele é fiel e justo para abrir um novo e vivo caminho que vai nos levar direto ao seu trono de graça. E Ele diz para que nós venhamos no momento oportuno encontrar graça. Graça para aquilo que nós precisamos. O que você precisa de graça hoje? Para que você precisa de favor? Que coisas você diz, eu não consigo fazer sozinho, eu não sei como resolver essa situação, de mim não vai, eu não tenho todos os recursos, me falta sabedoria, eu não tenho coragem de ir porque eu vou ser mal recebido, eu acho que as portas vão estar fechadas. Será que você não pode tomar hoje a sua própria decisão de crer que aquele que abriu o caminho no mar, que fez o rio secar, não é o mesmo que está hoje agindo e atuando, e é capaz de abrir portas para você, abrir caminhos, de fazer um caminho no deserto? Será que Ele não pode? Será que esse Deus que nós cantamos, que fará um novo caminho, esse Deus que nós declaramos que Ele é todo poderoso, que é Deus de milagres, Deus de promessas, será que Ele não poderá fazer para resolver situações da nossa vida? Tudo é possível, tudo é possível. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Deus, e consome o que é nosso. Tens permissão, tudo em mim só quer você. Só quer você. Vem Deus e consome o que é nosso. Tem
tens permissão, tudo em mim só quer você, só quer você. Vem Deus e consome o que é nosso. Tens permissão, tudo em mim só quer você, só quer você. Vem Deus e consome o que é nosso. Tens permissão, tudo em mim só quer você, só quer você. Eu disse hoje que confessar não tem nada a ver com se sentir melhor, mas sim pôr as coisas em ordem. Não é suficiente para Deus se sentir arrependido. Para Deus, o seu maior interesse é a transformação. E talvez Deus está falando com alguém essa manhã que você precisa pôr em ordem algo na sua vida. Você reconhece que tem algo que está desordenado, algo que precisa de uma intervenção de Deus. E se você entende que tudo começa em você e não no outro, você já deu um grande passo. Que Deus sempre começa a obra em nós. Às vezes nós queremos que Ele toque o outro, transforme o outro, para então a gente obter o resultado daquilo. Mas Deus não trabalha assim. Deus começa conosco. Talvez você pense, por que é que tal pessoa não está no culto hoje? Deveria estar para ouvir isso. Você está pensando errado. Você está. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Eu quero orar por você que hoje diz: pastor, eu tenho coisas para pôr em ordem na minha vida. Há coisas que estão fora de ordem, eu reconheço. Talvez não é nem por tua culpa, você nem foi responsável, mas você reconhece que você precisa pôr em ordem. Eu quero orar por você essa manhã, mas eu quero fazer isso difícil para você hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você. Reconhecer publicamente é o primeiro passo. Reconhecer publicamente é o primeiro passo. Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre as suas desordens, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Essa manhã, o que está aberto aqui é o altar de misericórdia. É o altar de misericórdia, não é de condenação. Não é você vir aqui porque você precisa mostrar as tuas falhas diante de todos. Não é disso que se trata. Se trata de dar um passo em direção ao altar de misericórdia. Se trata de descarregar a nossa cota de amargura, de chateação, de tristeza. Se trata de limpar o coração. Se trata de conhecer a si mesmo. Se trata de reconhecer que há um Deus misericordioso que não tira o perfume e joga fora, mas que tira a mosca e mantém o perfume. Se trata de ter um Deus que vê todas as coisas, que vê inclusive o fermento que leveda a massa. Aquilo que é invisível aos olhos dos homens não é invisível aos olhos de Deus. Por isso ele diz: um dia tudo que está oculto será revelado. Tudo que está escondido será mostrado, porque para Deus não há nada escondido. Não há escondido. Para você não pode ver o fermento trabalhando. Deus sim pode. Nada está escondido aos olhos de Deus. Nada está escondido aos olhos de Deus. Nós podemos não querer reconhecer, mas nada está escondido aos olhos de Deus. Esse é um altar de arrependimento, de dizer: Senhor, eu não dou conta, sozinho eu não dou conta. Se for depender de mim, eu vou falhar, não vai funcionar, não vai dar certo. Eu só estou aqui na frente porque eu vim diante do teu trono de graça, porque eu preciso receber graça para essa hora, graça para perdoar essa pessoa, graça, Senhor, para me perdoar, graça para abandonar esse pecado, graças para deixar essa autocomiseração, essa pena de mim mesmo, achando que todos são culpados e eu não tenho nenhuma responsabilidade. Graça para assumir que sou eu que preciso colocar em ordem o meu mundo interior, sou eu que preciso colocar as coisas em ordem. Graça para parar de depender dos outros. Eu preciso de ti.
eu preciso de graça, eu preciso de um milagre, eu preciso da sua ajuda. Não é um lugar para acusar você, não é um lugar para dizer que você falhou, que você não serve. Ao contrário, Ele só está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele mesmo vai tomar a providência. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar as injustiças. É Ele, depende dEle, não depende de nós. Não estou falando da tua retidão, não estou falando do seu bom comportamento. O que eu estou falando é de mudança, de transformação. É Deus fazendo a obra interna em nós. É Ele começando um processo. Hoje é só um processo, é um pequeno passo, é o primeiro passo. Talvez é o menor passo que você pode dar nesse momento, mas já é um grande passo. Faça a sua oração, converse com Deus onde você está. Deixa eu te dizer, você não veio aqui à frente para receber oração, você veio aqui à frente para orar, para falar você com Ele. Você não veio aqui para receber a bênção de um sacerdote, você veio para receber a bênção do sumo sacerdote Jesus, aquele que está acima de todos. Você veio para falar com Ele, você veio para ter o seu tempo com Ele. Fale com Ele, abra a tua boca, converse com Ele, fale com Ele, exponha teu coração, coloque tudo diante dEle, coloque as suas dores, a sua ira, a sua chateação, a sua dúvida, o seu medo, coloque diante dEle, porque Ele passou pelos mesmos pecados que você, porém sem pecar. Ele passou pelas mesmas tentações que você, porém sem falhar. E Ele agora é poderoso para ter misericórdia de você. Aquele que passou as mesmas tentações, Ele pode ter misericórdia de você. Então chegue confiado hoje a esse trono de graça, para receber graça no momento oportuno. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados. Escute isso, nós não temos um que não possa se compadecer de nós, porque Ele passou pelas mesmas coisas. Ele passou pelas mesmas coisas, Ele sofreu as mesmas tentações, mas Ele venceu. Ele sabe as suas dores, Ele conhece as suas lutas, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe os seus momentos de fraqueza. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos isso. Que tal se você estende a tua mão para essas pessoas que estão aqui? Comece a orar por eles, abençoá-los. Você está no mesmo barco. Você está no mesmo barco, ore por eles. Alguns de vocês encheram o coração com a sedução das riquezas. Alguns de vocês foram seduzidos pelos prazeres desse mundo. Alguns de vocês foram atraídos pela volatilidade dessa vida tão passageira. Alguns de vocês se ressentiram por não ter coisas. Alguns de vocês brigaram por causa de coisas que a traça e a ferrugem corroem. Alguns de vocês perderam relacionamentos por causa do dinheiro que a inflação come, destrói, por causa de coisas tão passageiras. Alguns de vocês se compararam com pessoas olhando as redes sociais. Alguns de vocês invejaram, desejaram coisas que nada tem a ver com vocês e perderam o sentido do valor da vida que vocês têm em Cristo Jesus. Que não é comida esse reino, não é bebida, esse reino não é de prata nem ouro, mas é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria. Alguns de vocês perderam a alegria por coisas passageiras, alguns de vocês perderam a paz por coisas passageiras, alguns de vocês se sentem injustiçados por coisas passageiras, perderam o sentido do reino. Mas o Pai diz: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
O xarababassoro coromachita labalacari alabalachari. Shira labalachuri alabalacari alabalachari. Shura mamamassoro coroshira labalacari alabalachari. Shira labalacari. Há uma unção que está sendo liberada aqui nesse lugar nessa manhã. E essa unção está apodrecendo julgos. Apodrecendo julgos. Esses julgos serão quebrados, irmão. Há um jugo que está sendo quebrado na sua vida nessa manhã. O jugo está sendo apodrecido na sua vida. Deus está fazendo calar o inimigo. Emudece Satanás. Emudece Satanás. Chega de acusação. Chega de acusação. Basta de acusação. Você é livre em Cristo essa manhã. Toda palavra maldita, toda palavra que vem para destruir a tua vida, toda palavra que vem para te acusar, toda palavra que vem para te anular, toda palavra que vem para diminuir você, é maldita agora em nome de Jesus. Deus tem palavras de vida. Ele diz: as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Receba essa manhã. 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 Quando você chegar aqui, meu mundo se transforma. Tua luz apaga toda a escuridão que havia. Quando você chegar aqui, sinto o coração arder, e nada importa mais do que sentar aos teus pés e te adorar. E te adorar. Te amo. Levante suas mãos aos céus, declare isso. E nunca vou parar. É impossível viver sem ti, Jesus. Te amo. E te quero sempre mais. Minha vida é tua, Jesus. Tua, Jesus. Quando você chega aqui, enfermos são curados, o desespero simplesmente deixa de existir. Quando você chega aqui, a morte não resiste, a vida flui em tudo o que faz. Nunca vou parar, é impossível viver sem ti, Jesus. Te amo e te quero sempre mais. Minha vida é tua, Jesus. Talvez alguém essa manhã precisa dizer isso, que a sua vida é de Jesus. Talvez você entrou essa manhã aqui, você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele não faz parte da sua jornada. Ou talvez você entrou aqui nessa manhã e Ele já fez parte da tua jornada, mas você andou num outro caminho, e Ele está te convidando outra vez para que você seja parte dessa jornada. Eu quero orar por você que essa manhã diz: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero ser dele, eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu quero entregar minha vida para Ele. Ou você está dizendo:
Pastor, eu andava com Deus, mas eu me afastei dele, hoje eu quero voltar para Ele. Se você está aqui, faz um sinal com a sua mão, você que diz: hoje, pastor, eu quero fazer a oração entregando a vida para Jesus. Alguém que está dizendo: hoje eu quero fazer essa oração entregando a vida para Jesus. Hoje, pastor, eu quero voltar para Jesus. Se alguém, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Você que diz: eu não quero andar mais sozinho, eu quero andar com Jesus, eu quero ser reconhecido como filho e filha dele. Se alguém lá no mezanino, alguém aqui embaixo, eu quero orar por você. Só faça um sinal com a sua mão se você está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém, deixa eu ver bem alto. Aleluia, carinha, glória a Deus. Vem aqui, deixa eu orar por você. Se é algo que Deus está fazendo, Deus está salvando crianças. Há mais alguém? Se você quiser, eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida. Igreja, me dê só mais alguns minutos, eu sei que eu estou meio atrasado. Tem alguém? Aonde? A pastora Mari, me ajuda, pastora Mari. Ele já está aqui, então não vai vir. Como é que é seu nome? Bom, Rafael. Como é que é o nome dele? Carlos. Vem cá, Carlos, se junta aqui com o Rafael. Igreja, estende a tua mão para eles. Eu vou pedir vocês dois para abrirem a mão assim. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Me dá a sua outra também. Diga: como minhas mãos estão abertas, o meu coração também está. Eu abro mão de ser o meu dono. Eu dou a Ti agora o direito sobre a minha vida. Leva minhas dores, meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. Agora fecha a tua mão bem forte comigo. Fala assim: eu tomo posse do perdão dos pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Amém, amém.